Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país. O Flamengo vence o Santos e pela primeira vez na história dos pontos corridos, chega em primeiro lugar no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nunca havia acontecido isso. A vantagem é de 3 pontos, aí sim para o Palmeiras, que no momento é o segundo colocado. Na parte de baixo da tabela, quem entrou hoje na zona do rebaixamento foi o Cruzeiro, com a vitória do Fluminense sobre o Corinthians. Quem será o campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense ou o Internacional? Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, bem aqui do meu lado, o jornalista Sandro Gama. Conosco também o jornalista Roberto Assaf. E, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Hoje temos uma bancada de jornalistas para tratar desses assuntos, desse final de primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Bom, dos 4 times que foram campeões brasileiros nos pontos corridos sem ganhar o primeiro turno, 3 tiraram até 10 pontos de diferença do campeão do turno. Do primeiro para o segundo turno, tiraram 10 pontos de diferença. Por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: a briga pelo título está aberta para as equipes que estão no G6 do campeonato? A briga pelo título está aberta para as equipes que estão no G6 do campeonato? Para ilustrar, para ajudar vocês, eu vou dizer como está o G6 no momento. Flamengo 42, Palmeiras 39, Santos 37, Internacional 33, Corinthians 32 e São Paulo 32, exatamente 10 pontos. Você participa em facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. Roberto Assaf, quem senta no meio é quem começa. Boa noite. Boa noite. A briga está entre esses 6 ou não? É menos? Como é que é? Boa noite a todos. Eu estou aqui de centroavante, né? Eu creio que o Flamengo e o Palmeiras vão brigar pelo título. O problema é que a gente nunca sabe quando é que um desses 2 candidatos vai ter uma queda brusca no campeonato. Isso ocorre quase sempre. O Palmeiras já teve, o Flamengo ainda não. Há sempre uma queda brusca no campeonato. Nem que seja de 4 ou 5 jogos que você passa sem vencer. E é exatamente nesse momento é que um pode superar o outro. Ou, numa outra hipótese, que eu já acho menos possível, alguém que venha de trás desses 2 passar. Acho que o Santos continua na briga, mas ele perde pontos que não deveria perder, como aquele do domingo passado. Então a briga não está para os 6. Não, eu acho que para os 6 não. Muito bem, então. Primeira resposta é para o não. Sandro Gama, prazer em recebê-lo. Tá animado? Animadíssimo, Bocacha. Obrigado a você pelo convite, porque você veja bem... O homem mais famoso do YouTube hoje em dia. Deixa eu rasgar cedo, né? Porque primeiro eu estou do teu lado, né? Que eu acompanho desde que eu era criança pequena lá em Colatina. Né? Tem que ouvir isso, né? O Assaf eu acompanho o trabalho dele há anos, desde miudinho. Né? Tudo bem que hoje eu estou um pouco... Agora, o Márcio Guedes, desde a época da manchete esportiva, cara, eu chegava correndo... Você era bebê. Bebezinho. Estava madeira tomando leite. Então, cara, pra mim é um privilégio absurdo estar aqui no meio dessas feras. E nosso também. E pra mim é o seguinte, G3 eu colocaria no meu ponto de vista. Com o Santos, menores possibilidades, né? Porque eu até estava colocando o São Paulo, apesar de não estar lá em cima, mas depois desse empate, Márcio, com o CSA em casa, apesar de não ter mais jogo fácil no Brasileirão, acredito eu acho que o São Paulo deu tchau, né? Apesar de também faltar 19 rodadas e tal. Mas eu acredito que fique entre Palmeiras, Flamengo e Santos. Nessa ordem. Muito bem, então. Dada a devida cutucada, Márcio Guedes, boa noite. Boa noite. O Rafael do Rio de Janeiro, a briga vai ficar entre os G6 com leve vantagem para o Flamengo. O Marinho do Rio de Janeiro, não, o Marinho respondeu outra coisa, já está falando do Fluminense. O campeonato está muito fraco, só 2 times vão brigar ponto a ponto, Flamengo e Palmeiras. O Sandro de Pedra Azul, Minas Gerais, com certeza, entre os 6. O Batista, lá de Goiás, em Moçambique, o Flamengo é candidato seríssimo a ser campeão do Brasileirão. Pergunta ao Márcio em qual estado fica essa cidade, eu já respondi. E por fim, Márcio Guedes, cadê ele aqui que acabou de entrar? Piscou aqui no nosso
O Alfredo fala assim, boa noite, amigos, adoro o programa, em especial o Márcio. Eu acho que o campeão vai ser o Palmeiras e ele mora em Bom Princípio. Bom Princípio? Bom Princípio. Sandro Gama já esteve lá, né? Tem até um romance lá, inesquecível, não foi não? Cuidado o ano que você vai falar, senão me complica. Pernambuco, pronto. Pernambuco, você já esteve lá em Bom Princípio? Não. Não. E a SAF também não? Não Fica no Rio Grande do Sul, Márcio Guedes. Obrigado tá a muito todos longe, que nos realmente. acompanham de Não norte é o a sul do princípio, é o Brasil. fim, né? Depende se começar de baixo. Mas eu começo cima, assim que é melhor. E aí, Márcio Guedes? E é o seguinte, evidente que se você for pelas estatísticas de classificação, todo mundo aí do G6 tem chance, faltam 39 rodadas, são 57 pontos. Né, em disputa, né? Mas eu não vou levar nada disso em consideração, não. Eu vou levar em consideração a força dos times que mostraram até agora. Para mim, eu descarto até o Santos como candidato ao título. Eu coloco o Flamengo com 95% de possibilidades e por muita colher de chá vou deixar o Palmeiras com 5%. Acho que vou fazer uma profecia. Acho que o Flamengo vai ser campeão com umas 3 ou 4 rodadas de antecedência. Eu estou falando isso por uma razão muito simples. Eu acho que a disparidade de força entre o Flamengo e seus principais adversários é muito grande desde que o Jesus tomou pé da situação, controlou o grupo, que o Gerson chegou para arrumar a casa taticamente, que os dois laterais estão melhorando a cada jogo. O Flamengo tem 2 jogadores em estado de graça, Bruno Henrique e o Gabigol. Então, pelo que eu estou vendo, claro que futebol derruba todo mundo, ninguém esperava 7-1 da Alemanha no Brasil. Tudo pode acontecer, mas eu indo pela lógica, pelo que eu estou sentindo nesse momento, eu acho que está moleza o Flamengo ser campeão. E então, a SAF? Não, eu acho que tem um detalhe nisso. O Flamengo não consegue ganhar fora de casa. Dos gigantes. Qual foi o gigante que o Flamengo ganhou esse ano? Tem gigante, essa? Tem. Os gigantes do futebol Quais são os brasileiro. gigantes? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Grêmio, Ex-gigante. Grêmio e Inter. Sim, tudo bem. Atlético Cruzeiro. Verdade, Botafogo, sim. Flamengo, Fluminense e Vasco. O Flamengo não consegue ganhar dos gigantes do futebol brasileiro. Mas você não acha que a chegada do Fora Jesus de casa não mudou? consegue. Qual foi o jogo que o Flamengo ganhou esse ano fora de casa? Dos gigantes. Ninguém lembra. Não me lembro. Não, do Corinthians de 1-0 na Copa do Brasil. Acabou. Mas o Assaf, E ganhou uma outra partida importante fora de casa, daquele time da Bolívia, na Taça Libertadores da América, na primeira rodada. Foram os 2 jogos que o Flamengo ganhou fora de casa. Só. Então o Flamengo precisa ganhar fora de casa. O Flamengo não conseguiu ganhar fora de casa no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno vai perdeu. ser difícil. As derrotas foram fora de casa, Internacional, Atlético e O Assaf Bahia. está falando daquele Flamengo, que não tinha o Não é Gerson. tão distante desse. Daquele Flamengo que estava se armando ainda, que estava em transição do Abel para o Jesus. Esse Flamengo agora está estabilizado, com o Arão na cabeça de área, o time já sem o Diego que ficava no meio campo tocando bolinha para cá e para lá. Um Flamengo muito mais positivo. Esse Flamengo é outro Flamengo. Então, só para concluir a nossa pesquisa, Sandro, o Assaf falou da questão de alguém cair. Mas durante o primeiro turno, o Flamengo esteve 8 pontos atrás do Palmeiras e depois 8 pontos atrás do Santos. O Flamengo já não caiu? Não, o Flamengo não teve um momento dele ruim no campeonato ainda. A gente estava até conversando sobre isso aqui. E tem um detalhe que o Assaf falou fora do ar aqui, a gente batendo papo. O Flamengo... Um detalhe agora. O Flamengo pega o Cruzeiro na próxima partida. Isso. Concordo com você, um gigante, porém está lá embaixo e precisa desesperadamente pontuar. Ainda mais jogando em casa. Porque a coisa pro Cruzeiro está esquisita, né? Lógico que faltam 19 rodadas e tal. Mas eu ainda acho que o Flamengo vai ter o momento em que ele vai sentir ou ter uma queda no campeonato. Não é possível que isso aconteça com todo mundo e não aconteça com o Flamengo. Nós estamos torcendo pelo Flamengo, né? Mas eu acho... Ô, Sandro, Ele fala rindo. Não, eu falo a verdade. Eu sou do fala Rio, esfregando torço pelo as mãos, futebol esfregando as carioca. mãos. Você não é do Rio, você é de Vitória. Não, eu do sou Espírito Santo. do Espírito Santo, mas eu recebi o título de cidadão carioca. Então eu torço pelo futebol do Rio de Janeiro. nós torcemos, né, Guilherme? Nós torcemos. Eu e Márcio, nós estávamos conversando até isso Claro. antes. Né? Então a gente torce para que o Flamengo e Flamengo... Santos, você torceu por quê ontem? Flamengo, ué. Claro. Claro. Não, eu vou encerrar a pesquisa, mas só com um comentário. Você é do Espírito Santo. Você não pode torcer contra um time que tem Jesus e João de Deus. Claro. Então, mas por Você é isso, do que Espírito por Santo. isso que eu torço pelo Flamengo. Ou contra o Santos eu torci ontem. Tá bom. Não botei bandeira, porque eu não posso revelar meu time, né? Olha aqui, ó. Talvez até seja Só para abrir Flamengo. uma janelinha para o Assaf, o Flamengo vai ter 2 jogos da Libertadores, né? Da semifinal contra o Grêmio. Os adversários próximos desses 2 jogos, talvez o Flamengo possa sentir um pouco de desgaste. E é possível o final também da O Flamengo vai jogar contra o São Mas Paulo e o não é só Inter. isso, mas aí vai ser questão de desgaste só. Vai jogar contra o São Paulo e o Inter, aqui no Rio, os 2 jogos, né? São Paulo empatou com o CSA. Eu só acho uma coisa, acha. jogadores, só para finalizar, não podem entrar na empolgação da torcida. Tem adversário do outro lado. A torcida está com a empolgação em relação Libertadores e Brasileirão. principalmente a Libertadores. Calma. Querendo passar já para
final Calma, vamos... do Mundial. Já estou... É Tóquio? Não, é outro lugar. Não, é Doha. Doha. O Jesus está sugerindo disputar Gente. o campeonato inglês. Isso. Pois é, já estão falando... Calma, gente. Calma, Calma, senão calma. a gente não chega. Foi 9 isso e que ele 11, senão a gente falou, não chega nem no meio do programa. Vou encerrando a pesquisa por aqui. A briga pelo título está aberta para as equipes que estão no G6 do campeonato, facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial, e o nosso WhatsApp é o 21 971489270.